Eu cumprimento a amada igreja do Senhor com a santa paz. Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus por mais essa riquíssima oportunidade que Ele nos concedeu nessa noite. Você é bem-aventurado por estar aqui nessa noite, por ter dado ouvidos à voz do Espírito Santo do Senhor. E o Senhor tem uma mensagem aos nossos corações nessa noite. Eu já vos convido, você que nos acompanha pelas redes sociais, abra a sua Bíblia em Mateus, o capítulo é o número 24. Convido a amada igreja, todos, abra as suas Bíblias, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor nessa noite. O Senhor tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Mateus, capítulo de número 24. Quem encontrou pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. O versículo é o 45. Mateus 24, capítulo 45. Nós vamos ler até o 51. Diz assim a palavra do Senhor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que eu não espero, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora o 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Curvemos as nossas cabeças e falemos ao Senhor para que a palavra dele nessa noite venha entrar em nossos corações e encontrar terra fértil. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor Jesus. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de subirmos, meu Deus, à Tua casa e estarmos na Tua presença, Senhor. Meu Deus, nos ajude nessa noite a compreender, meu Deus, a Tua palavra, Senhor. Tende misericórdia da minha vida, meu Deus, e usa-me, meu Deus, segundo o Teu propósito e o Teu querer, Senhor. Eu, Senhor, nada tenho a oferecer, Pai, pois Tu sabes, Pai, conhece, meu Deus, a minha vida. Mas estou aqui apenas, meu Deus, cumprindo com o chamado do Senhor, meu Deus. E que o Teu Santo Espírito Santo nessa noite, Pai, possa usar-me e capacitar-me, meu Deus, para a glória e louvor do Teu santo nome, Pai. Que assim o Senhor Espírito Santo tenha liberdade, meu Deus, sobre toda a Tua amada igreja, sobre cada um que nessa noite subiu à Tua presença, Pai. Toma, Espírito Santo, nessa noite a mente, os corações, Pai, das nossas crianças, Senhor, dos nossos jovens, meu Deus, dos varões, Pai, das varoas, Pai, dos anciãos, meu Deus, que cada um, meu Deus, que está aqui nessa noite, Pai, seja, meu Deus, ó Senhor, cheio do Teu Espírito Santo, Pai, de forma que venhamos ouvir a Tua palavra, Pai, venhamos entender, Pai, venhamos, meu Deus, ó Senhor, concordar e viver, meu Deus, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que a honra, Pai, seja Tua, que a glória seja Tua, que o louvor é Teu, Pai. Pois, meu Deus, aqui estamos, meu Deus, única e exclusivamente pela Tua bondade e misericórdia, Pai. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Agora, meu Deus, e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui nessa passagem de Mateus, no capítulo 24, verso 45, Jesus, ele conta uma parábola. A parábola do servo bom e do servo mau. Aqui o Senhor está nos exortando a vivermos uma vida segundo o chamado dele. Jesus aqui, nessa parábola, como em muitas outras parábolas, Jesus, ele fala sobre a vigilância, a necessidade da igreja, a necessidade daqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, de estarem atentos. E
Jesus Cristo, durante o seu ministério aqui na terra, ele falava sobre a importância da vigilância. E aqui nessa parábola ele diz que um senhor, ele viaja, deixa ali os seus servos tomando conta dos seus bens. E ali ele vai dizer que bem-aventurado é o servo que, quando o senhor da casa vier, achar ele servindo ao seu senhor. Porque a esses o Senhor dará recompensa. Mas ele vai dizer também que, porém, se aquele servo mau, se o servo for mau, disser consigo: olha, o meu senhor vai vir tarde, o meu senhor está demorando demais. E aí ele começar a espancar os seus conservos, os seus colegas, começar a comer, a beber com os bêbados, se embriagando. Então, o seu senhor virá num dia que ele não espera, um dia e hora que ele não sabe. E o Senhor irá separá-lo e destiná-lo à sua parte com os hipócritas, onde haverá prantos e ranger de dentes. Jesus está contando essa parábola para dizer para a sua igreja, para os seus servos, para os seus discípulos: estar atentos e vigilantes. Como diz aqui no versículo 13 do capítulo 25. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Por acaso alguém que se encontra aqui nessa noite sabe qual é o dia e a hora que Jesus virá? Ninguém sabe, senão o Pai. O próprio Jesus disse: nem anjos, nem ele mesmo Filho, mas somente o Pai sabe o dia e a hora que ele virá. Mas uma coisa é certa, ele disse que ele vem, assim como ele ascendeu aos céus, da mesma forma ele virá, com poder, com grande glória sobre as nuvens, para levar os salvos, os santos dele, para levar a sua amada igreja. E ele, meus irmãos, nos exorta para que sejamos vigilantes, porque nós não sabemos qual é o dia e qual é a hora. Então nós não podemos deixar para amanhã, não podemos deixar para depois do culto, para fazermos uma aliança com o Senhor, para nos arrependermos diante do Senhor. Não, nós precisamos estar vigilantes em todo o tempo. E você pode me dizer: minha irmã, o que é vigiar? O que é estar vigilante? É estar apercebido, é estar atento. Porque aquele que não está vigilante está desapercebido, distraído ou até mesmo dormindo. Mas aquele que está vigiando, ele está atento aos tempos, atento às necessidades do próximo, atento aos mandamentos do Senhor. E é dessa forma que nós precisamos estar, como o Senhor diz: vigiai. Verso 13 do capítulo 25. Porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Por que precisamos estar atentos, meus irmãos? Porque quem estiver desatento, quem estiver dormindo, vai ficar quando o Filho do Homem vir. Olha aqui, vamos ler agora no capítulo 24. Já estamos abertos no capítulo 24. Abram comigo agora. Vamos ler o versículo 36. Olha o que o Senhor vai dizer, o que acontecerá quando Ele vier. Capítulo 24, versículo 36. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus está dizendo: ninguém sabe, somente Deus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha a comparação que Jesus está fazendo.
Assim como foi nos dias de Noé. Eu creio que muitos aqui, a maioria, conhece a história de Noé. A palavra do Senhor diz que a terra estava cheia de iniquidade. Então Deus, Ele chama a Noé. A palavra diz que era um homem justo, um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal. Em meio a toda a terra, Jesus achou aquele homem. Então Jesus dá a ele uma ordenança para que ele construísse uma arca para salvar a ele, a sua casa e todos aqueles que crescem que Deus iria mandar um dilúvio para destruir a terra. Deus disse para Noé: olha, Noé, irei mandar um dilúvio para destruir toda a terra. Você vai fazer uma arca para que você venha se salvar, para que você venha salvar os animais, colocar os animais na arca para que eles se salvem. Eu vou mandar um dilúvio para destruir toda a terra. E dessa forma aconteceu. Noé, durante 100 anos, ou mais de 100 anos, pregava a palavra. Noé, enquanto ele pegava os pregos na arca, enquanto ele construía a arca, ele pregava a palavra. Imagine Noé dizendo: por que eu sei que ele pregava a palavra? Porque a palavra nos diz que as pessoas, os homens daquela terra, daquela região, riam de Noé, zombavam de Noé. Quando Noé dizia: olha, eu estou construindo essa arca porque Deus mandou construí-la, porque Ele vai destruir a terra. Deus vai mandar chuva, um dilúvio que vai encher toda a terra, vai destruir tudo que há de vida na terra. E essa arca será a salvação, tanto minha quanto de todos aqueles que creem, dos animais. Mas as pessoas faziam o quê? Zombavam de Noé. Enquanto Noé estava pregando os pregos na arca, as pessoas estavam rindo dele. Enquanto Noé estava construindo a arca, as pessoas rindo dele, zombando dele. Então por isso eu sei que Noé pregava. Só que a palavra do Senhor nos diz que, além dos animais, mas de seres humanos, apenas quem entraram na arca foi Noé e a sua família. Foi Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Mas ninguém creu na pregação de Noé. Nenhum desses que ouviram, que viram, que ali tiveram a oportunidade de testemunhar aquele homem trabalhando dia e noite com todas as suas forças, com todo o seu recurso para cumprir com o mandamento do Senhor, que era construir uma arca. E não é diferente nos dias de hoje. Então, meus irmãos, o Senhor vai estar nos dizendo que, da mesma forma como foi nos dias de Noé, assim também será a vida do Filho de Deus. Porque quando nós estamos aqui, muitas das vezes, pregando o Evangelho, seja na igreja, seja lá fora, muitos estão zombando, muitos estão rindo e estão dizendo: eu não acredito dessa forma, eu não quero ser um crentezinho desse não, que está todo dia na igreja, que não tem tempo de lazer, que não tem tempo de diversão, que não tem tempo de nada, não tem tempo nem para a família, o tempo dele agora é só na igreja. Eu não quero ser um crentezinho desse não, fica zombando, chama de piolho de igreja. É da mesma forma nos dias de hoje, porque muitos não têm crido. Muitos têm zombado os cristãos. Mas o Senhor vai dizer que da mesma forma como foi com Noé, como foi nos dias de Noé, que quando Noé estava trabalhando, batalhando ali para construir a arca, as pessoas estavam comendo, as pessoas estavam se casando, as pessoas estavam bebendo, as pessoas estavam curtindo, estavam se divertindo. E da mesma forma será quando Jesus vier. Felizes daqueles, bem-aventurados aqueles que estiverem apercebidos, que estiverem vigilantes, que estiverem atentos esperando a vinda do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que muitos, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim como eles estavam ali comendo, bebendo, casando, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Tamanha era a farra, tamanha era a distração, tamanho era o sono espiritual daqueles homens, que eles não perceberam. Até o dia em que Noé entrou na arca. Noé entrou na arca e eles nem perceberam. O que esse homem está falando, ele era um tolo, um louco. Dava risada. E estavam aproveitando a vida, como muitos dizem. Não, o negócio aí de ser crente, viver preso, lá tem que aproveitar a vida, tem que aproveitar, tem que curtir a vida. Mas olha o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Que assim também foi nos dias de Noé. Noé entrou na arca e eles nem perceberam o tamanho era o sono espiritual daqueles homens. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. E o Senhor vai dizer agora, ó, assim será também a vinda do Filho do Homem.
A igreja do Senhor, os salvos, os vigilantes, estarão apercebidos, estarão atentos, esperando para o grande encontro com o noivo nos ares. Mas aqueles que não vigiarem, aqueles que não derem crédito à palavra do Senhor, não vai nem perceber. Só vão se dar conta quando olhar e ver: cadê fulano? Cadê a igreja? Cadê aquele pastorzinho que pregava, que gritava? Cadê aquela irmãzinha que dava os glórias? Cadê ela? Ela já se viu. Ela já subiu para a glória do noivo. Aleluia. Por isso, a necessidade de estarmos vigilantes. A necessidade de lavarmos as nossas vestes todos os dias no sangue do Cordeiro. De nos santificarmos, de amarmos o nosso próximo, de perdoarmos o nosso próximo. Olha o que o Senhor vai dizer mais no versículo 40. Continue lendo comigo. Versículo 40 do capítulo 24. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família, ele soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Olha, meus irmãos, o Senhor vai dizer, quando o Senhor diz que estarão dois na cama, um vai e outro fica, o que o Senhor está querendo dizer? Que o marido e a mulher não vão subir juntos? Não. Se o marido e a mulher estiverem em santidade, serão arrebatados os dois irão. Mas o que o Senhor está dizendo é que eu não posso, uma esposa santa, não posso salvar meu marido descrente. O marido crente, salvo, não pode salvar a esposa descrente. A salvação é individual. Se Jesus vier e estiver na cama, um casal, um crente e outro descrente, só vai o crente, só vai aquele que creu em Jesus Cristo e aceitou Ele como único e suficiente Salvador. Só vai aquele que estiver vigilante, se tiver com suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Se tiver duas no moinho, vamos dizer, duas amigas, duas irmãs que estão trabalhando no moinho, estão trabalhando, está parado, trabalhando. Vai, uma outra fica. A que é crente vai, a que é descrente fica. A que aceitou Jesus e crê em Jesus vai, a que não crê fica. É isso que Jesus está querendo nos dizer. Por isso a necessidade de nós aceitarmos a Jesus. Você que não tem uma aliança com o Senhor Jesus, eu convido você nessa noite a fazer uma aliança com o Senhor Jesus. Porque se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar amanhã, que destino terá a sua alma? Para onde irá a sua alma? Você já pensou nisso? Para onde irá? Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer: que aqueles que não têm uma aliança com o Senhor, aquele servo mau que está bebendo, que está comendo, que está com os bêbados, como a palavra do Senhor nos diz, espancando, fazendo aquilo que desagrada a Deus, o destino dele será junto com os hipócritas, um lugar onde haverá prantos e ranger de dentes. Meus irmãos, aqueles que têm aliança com o Senhor, os salvos, eles irão para o céu de glória, serão arrebatados. Mas aqueles que desprezam a Deus, que não têm aliança com Deus, irão para o inferno, meus irmãos. Um lugar de pranto e ranger de dentes. A palavra do Senhor nos diz onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Tormento eterno, ou vida eterna. E essa palavra do Senhor aqui também é para nós, igreja do Senhor. A necessidade de nós, como igreja, estarmos vigilantes, estarmos atentos. Porque, meus irmãos, eu falo de mim mesmo e cada um pode se sondar. Muitas das vezes vai passando os anos e nós acabamos nos acomodando. Não basta levarmos apenas o nome de cristãos, não basta apenas subirmos à casa do Senhor, estar na presença do Senhor, mas é preciso viver uma vida de santidade na presença do Senhor, uma vida de vigilância. Olha o que a palavra do Senhor também vai nos dizer, que nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem, mas nós somos cidadãos celestiais, nós somos do céu. Então, meus irmãos, a nossa vida tem que ser pensando nas coisas do céu, viver em prol do reino de Deus.
Com a palavra do Senhor diz, ao pensar as coisas que são do alto, nós temos que viver como cidadãos celestiais. E Jesus disse que Ele virá nos buscar. Que Ele já preparou morada, já tem casa, já tem mansões celestiais preparadas para nós no céu. E eu pergunto, responda para você mesmo. Você hoje pensou no céu? Você pensou, Senhor? A terra, esse lugar está insuportável, Senhor, não aguento mais. É tanta injustiça, é tanta perversidade, é tanta maldade, é tanto desamor. Senhor, eu quero ir para o céu. Você pensou nisso hoje? Você pensou no céu? Como será lindo, como será maravilhoso estar com o nosso Salvador Jesus Cristo? Aquele que nós apenas vemos pela fé, mas ainda não vimos face a face. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós veremos, o veremos face a face. Nós pensamos nisso hoje. Então, meus irmãos, nós precisamos estar vigilantes. Vamos ler aqui no capítulo 26 de Mateus, um pouquinho na frente. Olha o que o Senhor vai dizer: vigiai, Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Olha o que o Senhor está nos dizendo para nós, igreja. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que o Senhor vai dizer: além de vigiarmos, além de estarmos atentos, além de estarmos acordados, apercebidos aos tempos, à vida do Senhor Jesus, nos santificando, amando, perdoando, precisamos estar também em oração. Porque o que vai nos sustentar na presença de Deus é uma vida de oração. Por quê? Porque através da oração eu tenho intimidade com Deus, eu tenho intimidade com o Espírito Santo de Deus. Então, a partir do momento que eu dou liberdade para o Espírito Santo, Ele vai ter liberdade para atuar através da minha vida, para me direcionar para um caminho que agrada a Deus, para um caminho espiritual e não para a vontade e o desejo da minha carne. Olha o que Ele está dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por quê? Olha o que o Senhor está dizendo. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito Santo, meus irmãos, está em nós, ele está pronto, mas a nossa carne é fraca. Enquanto Jesus não vier, enquanto Jesus não nos buscar, vamos continuar lutando e batalhando. Uma luta entre a carne e o Espírito. Então precisamos estar vigilantes e em oração. Porque quando eu estou em oração, quando eu estou em intimidade, eu tenho intimidade com o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Eu vou reconhecer aquilo que é seta, eu vou me desviar das armadilhas, eu vou me desviar dos laços do inimigo. Por quê? Porque eu vou ter discernimento espiritual. Eu vou fugir da aparência do mal. É isso, é estar atento, é isso, é estar apercebido, é estar orando, estar alimentando o Espírito. Mas se eu, porventura, sou negligente, deixo de meditar na palavra de Deus, deixo de subir à casa de Deus, porque aqui nesse momento, meus irmãos, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de orarmos, nós temos um momento de adorarmos ao Senhor, quando nós juntos elevamos as nossas vozes em adoração ao nosso Deus. Nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra diz que a fé, a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu deixo de me alimentar com a palavra de Deus, a minha fé vai embora, a minha fé vai diminuir, eu vou perder a minha fé. Então nunca deixe de congregar, nunca deixe de subir à presença do Senhor, de se reunir, de adorar o Senhor, de dar ouvidos à voz do Senhor, de ter desejo de conhecer a Deus. Você pode até dizer: essa palavra eu já ouvi tantas vezes. Quantas vezes eu já ouvi essa palavra? Mas a palavra do Senhor diz que a fé, a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais ouvimos, mais fé é acrescentada. Quanto mais ouvimos, mais cremos. Quanto mais ouvimos, mais guardamos em nosso coração. Então, meus irmãos, precisamos alimentar o nosso espírito. Precisamos orar, ter uma vida de oração, para que nós não venhamos cair em tentação.
Olha também o que a palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Pedro, abram comigo, finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, o capítulo 5. Nós vamos ler apenas o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mais uma vez, o Senhor nos exorta através aqui do apóstolo Pedro a estarmos sóbrios, a estarmos despertos, acordados, não estarmos confundidos, enganados, desapercebidos, mas estejamos sóbrios, vigilantes. Por quê? Porque além, meus irmãos, da nossa carne, que milita contra o nosso espírito, quer nos tirar da presença de Deus, dos caminhos do Senhor, também existe o nosso adversário, o diabo. É luta. A vida do cristão é luta. É uma luta física, eu não estou vendo nada, não, mas é uma luta espiritual. É uma luta espiritual. Olha o que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui no verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não é para termos medo do diabo, porque a palavra diz que ele está bramando como um leão, mas ele não é leão, ele é derrotado, já foi derrotado na cruz do Calvário. Mas, como nós lemos aqui, nós sabemos que Jesus irá voltar. E Jesus irá voltar para levar uma igreja santa, uma igreja pura, sem mácula. Então, meus irmãos, ele sabe que o tempo dele está se findando. Então, ele vai tentar de todas as formas nos iludir, nos confundir, nos distrair, para sairmos da presença de Deus, do propósito de Deus. Ele está ao nosso derredor, observando cada olhar, cada gesto, ouvindo cada palavra que nós proferimos. Por quê? Porque ele quer tirar-nos da mão de Deus. Nós estamos na mão de Deus. Ele não pode tirar, mas ele vai tentar manchar as nossas vestes, para que quando o Senhor vier, encontrarmos nós sujos, indignos de subir com ele, de morar no céu com ele. Então o negócio do diabo não é quem já está lá no mundo, no lamaçal de pecados. Ele anda ao redor daqueles fiéis, daqueles que têm lutado, batalhado todos os dias para manter suas vestes puras. Então, por isso, a palavra do Senhor diz para sermos sóbrios, para não dormirmos, não vacilarmos. Não podemos vacilar, não podemos dar brecha para o mal. Se eu estou na minha casa, num dia de culto, eu tenho a oportunidade de estar na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, adorar o meu Deus, e eu me deixo me vencer pela minha vontade, pela minha carne, e fico na minha casa, assistindo um jornalzinho, um futebolzinho, uma série. Eu estou dando brecha para o diabo. Eu estou dando brecha para Satanás. Por quê? Porque, meu irmão, essas coisas alimentam o espírito. Uma TV, um filme, uma série. Até se for cristão, ainda vai. Mas se é um dia de culto, você trocar a casa de Deus, a presença de Deus, a comunhão com os irmãos, a palavra de Deus, por algo tão inútil, supérfluo, terreno, que não vai alimentar o seu espírito, mas a sua carne. Então, meu irmão, essa voz que nós ouvimos muitas das vezes quando é dia de subir na casa do Senhor, dia de estar na presença de Deus, não precisa ir hoje. Isso vem do inferno, vem de Satanás, do inimigo. Porque se eu tenho a oportunidade de alimentar o meu espírito e eu prefiro alimentar a minha carne, eu prefiro fazer a minha vontade, então, meu irmão, eu estou dando brecha para Satanás. E ele vai lançar seta. Um dia eu não vou porque eu estou cansada. Não vou hoje não, estou cansada, trabalhei muito. Outro dia, adoeci, não vou hoje porque eu não estou bem. Aí passa outro dia, acho que hoje não vou não, acho que hoje tem um joguinho ali legal. Eu falei, meu time vai jogar. Ixi, está vindo Copa do Mundo aí, hoje tem jogo da seleção, vou ficar em casa. E aí, meus irmãos, vai entrando na frieza espiritual. Quando estes voltarem à lucidez, já estão novamente no lamaçal de pecado.
Porque vai vindo setas, o inimigo não brinca em serviço. Não sejamos simples, meus irmãos. Não sejamos inocentes. É luta, meus irmãos, é batalha do bem contra o mal, é batalha da carne contra o espírito. Nós vivemos todos os dias em uma batalha. Então eu convido você nessa noite, dê ouvidos à voz do Senhor Jesus. Ouça a voz do Espírito Santo, alimente o teu espírito, ore, vigie, seja percebido, seja atento. Não permita que o inimigo venha te enganar. Não permita. Cuidado com as palavras que você tem proferido no seu lar, na sua casa. Cuidado das palavras que têm saído da sua boca. Porque, olha o que a palavra diz. O inimigo está ao redor, querendo nos tragar. Em primeiro lugar, nós temos que nos santificar, porque o nosso Deus ele é digno de toda santidade. Mas também porque nós vivemos em uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. E quando eu fico desapercebido, eu posso me afundar no abismo. Eu posso cair. E a frieza espiritual vai entrando, a fé vai diminuindo. Mas quando eu estou perseverante em buscar a face do Senhor, em estar na presença do Senhor, eu ouvir a voz do Senhor, a minha fé é acrescentada dia após dia. Eu vou crescer na graça, eu vou crescer no conhecimento. Quando eu oro, eu alimento o meu espírito. E alimentar o meu espírito é estar atento, é estar sensível à voz de Deus. Então eu convido você a olhar para dentro de si. Lembra lá do início de quando Deus te chamou, talvez 1 ano atrás, os mais novos na fé, talvez 5 anos atrás, talvez 10 anos atrás, 15 anos atrás. E faça uma análise, como é que está a sua fé? Sua fé tem sido aumentada? Você tem perseverado? Ou você tem estado vacilante? Ou você tem estado frio? O Senhor nos chama nessa noite, meus irmãos, para estarmos sóbrios e vigilantes, guardar as nossas vestes. Apocalipse, abram comigo, Apocalipse 16, 15. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Glória a Deus. Apocalipse 16, 15 diz assim: eis que venho como ladrão. O Senhor está dizendo: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Olha o que o Senhor está dizendo. Nós lemos lá em Mateus que o Senhor ele virá como um ladrão. Ele não avisa. Ele não avisa que hora vem. O ladrão avisa. Porque se o ladrão avisasse, o dono da casa comprava um dia, estaria percebido, estaria esperando para que ele não viesse ali a tirar aquilo que era seu. E assim também será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não avisou que dia e que hora que ele vem. Por isso precisamos estar com as nossas vestes limpas. E o Senhor vai nos dizer: ó, bem-aventurado, mais do que feliz, aquele que vigia e guarda as suas vestes. Aquele que se santifica, aquele que não se contamina com o mal, com o pecado. Bem-aventurado, mais do que feliz, aqueles que guardam as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Olha o que Apocalipse 22, 11, 22, 14 vai nos dizer. Abram comigo, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados, meus irmãos, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por que lavar as vestes? É estar se santificando, estar em santidade, é estar em paz com o seu próximo, é amar o próximo, é perdoar o próximo, é entender que você pode até pecar, vacilar, mas quando você entender que quando você ora e você arrepende, o Senhor te perdoa, você está purificado, perdoado pelo sangue de Jesus Cristo, pode vencer na cruz do Calvário.
Então, o convite do Senhor é para que nós venhamos a lavar as nossas vestes. Porque, olha o que a palavra vai dizer: bem-aventurados, mais do que felizes é aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Porque estes, meus irmãos, que estão perseverando em buscar a face do Senhor, que estão perseverando em obedecer aos mandamentos do Senhor, em fazer a vontade do Senhor, olha o que a palavra do Senhor nos diz: estes vai receber o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que cidade? A cidade celestial, o céu, meus irmãos. E eu não estou falando de algo que talvez aconteça, possa ser que aconteça. Não, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Se Ele falou que Ele vai vir buscar a igreja. Tem muitos aí fora, descrentes, que dizem assim: eu não acredito, porque de quando o mundo é mundo, de quando eu entendo por gente que fala assim: Jesus vai vir. Jesus vai vir buscar um povo seu. Jesus vai buscar a igreja. Nunca veio. E nós, meus irmãos, não podemos nos deixar enganar. Porque talvez, como eu disse aqui, com o tempo que nós estamos na caminhada, nós não podemos deixar que essa incredulidade entre em nosso coração. Porque isso é incredulidade. De pensar: eu vou deixar para amanhã, que Jesus está demorando. Eu vou fazer isso aqui hoje eu faço isso, amanhã eu peço perdão para Deus. Não, hoje deu vontade de fazer isso aqui, eu sei que é errado, mas eu vou fazer, depois eu peço perdão e está tudo bem. Meu irmão, nós precisamos estar vigilantes a cada instante, a todo instante, todo momento, porque nós não sabemos quando Jesus vier. Quando Ele vier, que Ele nos encontre, meus irmãos, com as nossas vestes limpas, aguardando o grande encontro com Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Abram comigo agora em Lucas, no capítulo 21. Lucas, Evangelho segundo Lucas. O capítulo é o 21. Vamos ler do 34 ao 36. Não duvide, meus irmãos, o Senhor Ele virá e não tardará. Diz assim, Lucas 21, 34 ao 36. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Olha a exaltação do Senhor para nós. Olha o que o Senhor vai dizer: olhai para vós. Eu olho para mim, você olha para dentro de ti. Olhe para vós, para que não aconteça que nós venhamos sobrecarregar os nossos corações de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Estou tão preocupada com as coisas da vida, tão preocupada com a minha casa, com o meu carro, com o meu trabalho, com os meus filhos. Estou tão preocupada com o meu bem-estar. Estou tão ocupada com a vaidade da minha vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Verso 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que não sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Meus irmãos, olha a necessidade de estarmos atentos e vigilantes à volta do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual será o dia nem a hora. Você também não sabe. Então vamos nos purificar hoje, vamos nos santificar hoje, vamos amar hoje, vamos perdoar hoje. Se você tem no seu coração algo contra alguém, seja dentro da casa de Deus, seja lá fora, perdoe, meus irmãos. Perdoe.
Perdoe, libera perdão. Quem não perdoa também não é perdoado. Se algum de nós, tendo algo contrário a outro, eu não libero o perdão, o Senhor também, quando eu me achego a Ele pedindo perdão, Ele não vai perdoar, Ele não vai me perdoar pelos meus pecados. Ame o seu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Não venhamos, meus irmãos, sobrecarregar os nossos corações com as coisas dessa vida, não. Vamos nos empenhar, dar prioridade a Deus, em buscar a face dEle, em viver a vontade dEle, viver o chamado dEle. Porque o Senhor, Ele virá, Ele não vai tardar. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, vamos abrir lá em Hebreus 10, eu citei aqui agora, Hebreus 10. Olha o que a palavra nos diz. Nós vamos ler bastante hoje, os irmãos têm visto, né? Hebreus, não quero falar nada de mim mesmo aqui, eu quero falar somente a palavra do Senhor. Porque ela que salva, que restaura, que purifica, que liberta, é a palavra do Senhor, ela é poderosa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 10, 36 e 37. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda, olha o verso 37, porque ainda um pouco cochicho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. A palavra do Senhor está nos dizendo, olha, tem paciência, tem mais um pouquinho de paciência. Não fica achando que Deus está demorando, não. Não fica pensando, mas tem sido em vão, a minha busca tem sido em vão, as minhas orações têm sido em vão. Espera no Senhor. Espera no Senhor e confia, porque Deus Ele não desampara os seus. Ele não decepciona aqueles que buscam, aqueles que clamam, aqueles que perseveram em fazer a tua obra. A recompensa vem, meu irmão. E a recompensa não é recompensa terrena, não. É sobrenatural, é do céu. A recompensa é de Deus. E a palavra não diz que Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Então, se você tem buscado, se você tem perseverado em oração, se você tem perseverado em buscar a face de Deus, continue, meus irmãos, porque Ele virá, Ele não tardará, Ele dará a sua recompensa, seja aqui nessa terra ou seja no céu de glória. Mas o importante é estarmos firmes na presença do Senhor, é estarmos nos santificando todos os dias, porque olha, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Precisamos ter paciência. Estou fazendo a vontade de Deus, estou andando, mas não tem tido resultado. Tenha paciência. Tenha paciência. Porque Deus Ele não desampara, Ele não desaponta os seus não. Verso 37. Porque ainda um pouco cochicho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. O Senhor virá e Ele não vai tardar, não. O Senhor, meus irmãos, está às portas. Jesus está voltando. Aqui também, quando nós lemos aqui em Mateus, o sermão da montanha, Jesus vai dizer o que irá anteceder a sua vida. E Ele vai dizer, olha, quando ouvires falar de guerra, de rumores de guerra, de pestes, de mortes, terremotos, olhe para os sinais dos tempos, porque a minha vinda está próxima. Olha, vamos voltar lá em Lucas 21. O que o Senhor vai nos dizer? Lucas, capítulo 21, estávamos até agora. Olha o que o Senhor vai dizer. E haverá sinais no sol, perdão, meus irmãos, Lucas 21, versículo 25. Lucas capítulo 21, versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados.
E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Meus irmãos, a nossa redenção está próxima. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Isso não é uma utopia, isso não é um sonho, isso é realidade, isso é verdade. Não vamos nos deixar sermos insensíveis, nos tornar insensíveis, não. Porque, como eu disse, muitas vezes ouvimos, temos muitas vezes, muitos anos de cristãos, já ouvimos essa palavra tantas vezes e muitas vezes nos tornamos insensíveis à palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, eu falo de mim, porque eu me lembro dos meus primeiros anos de conversão, quando eu ouvi essa palavra, eu estremecia. E a gente corre um sério risco de, com o tempo, a gente se tornar insensível a isso. E achar, mas que passou um ano, não veio, 2 anos, não veio. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai se cumprir. Ele vai voltar para buscar a igreja. Precisamos estar percebidos, preparados. O Senhor está às portas. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, para buscar a mim, para buscar você. E ele diz, meus irmãos, abram comigo em João 14. Olha o que o Senhor vai dizer em João 14:1. Não é um sonho, não é uma brincadeira, é a palavra de Deus que é fiel e é verdadeira. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Aleluia! Olha o que o Senhor nos diz em João 14, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Não fique turbado, não fique preocupado. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo, ó, crede em Deus, crede no Pai e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, ó, vou preparar um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O próprio Jesus Cristo está dizendo para nós, para não turbar o nosso coração, não ficarmos preocupados, achando que está demorando, que Jesus não vai vir. Não! Ele vai dizer, ó, crede em Deus, crede no Pai, crede também em mim. E Ele vai nos dar uma garantia no verso 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele não está deixando dúvida. Ó, se não tivesse, eu ia dizer para vocês. Se não tivesse, eu ia dizer, eu vou preparar um lugar. Não, mas já tem morada no céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha o que o Senhor está nos dizendo. E eu virei outra vez. Jesus veio uma vez. E essa palavra que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Ele vai dizer assim como eu estou aqui agora, eu virei outra vez. Eu virei outra vez. E ainda não veio, mas Ele virá. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus deseja estar comigo e contigo, meus irmãos. Lá no céu. Jesus deseja estar conosco. O lugar já está preparado. A casa, as moradas celestiais estão preparadas. E nós? E você? Está preparado? Se você não está, eu te chamo hoje. Jesus te chama hoje a fazer uma aliança com Ele. Entrega a sua vida para Jesus nessa noite. Você que ainda não tem uma aliança com o Senhor, entrega a sua vida a Jesus nessa noite. Jesus te chama. Jesus já preparou morada para você no céu. Jesus está te chamando. Faça uma aliança comigo. Porque eu vou voltar. Jesus vai voltar para buscar os que foram lavados e remidos do seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, abram comigo. Apocalipse 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Meus irmãos, aqui o Senhor vai dizer assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele nos garante, olha, eu estou voltando. Eis que venho sem demora. Jesus está dizendo, eu não estou demorando. Eu estou voltando, eu estou às portas. E Ele vai nos exortar para guarda
Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O inimigo, o adversário, está ao redor, tentando de todas as formas tomar a nossa coroa, tentando de todas as formas manchar as nossas vestes. Mas o Senhor vai dizer: vigiai, orai e guarde o que tens, guarde a tua fé, guarde o teu coração, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, abram comigo em Marcos, o capítulo 13. Já estamos quase encerrando. Não espere para se reconciliar com Deus amanhã, não. É agora, é hoje. O Senhor te chama hoje. O Senhor nos chama agora. Marcos 13, 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Como será a vinda do Filho de Deus? Como será a segunda vinda de Jesus Cristo? A palavra do Senhor está nos dizendo aqui: nós o veremos vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Nós louvamos aqui o primeiro louvor: aguardo o dia em que verei. Imagine, você consegue imaginar aí Jesus descendo sobre as nuvens, com poder, com grande glória? É isso que ele está dizendo. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Seus anjos vão ajuntar a igreja, vai ajuntar os santos, os escolhidos de Deus. Tem escolhido de Deus aqui nessa noite? Eu vou perguntar de novo, porque eu acho que tem gente dormindo. Tem escolhido de Deus aqui nessa noite? Aleluia! Tem um povo, meu Deus, meus irmãos, aqui nessa noite, amado por Deus. A igreja do Senhor, a noiva, nós somos noiva, a noiva do noivo de Jesus Cristo. Ele virá buscar uma igreja santa, pura. Ele virá nos buscar, meus irmãos. Olha agora em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Abram comigo. Glória ao teu nome. Ele virá e não tardará. O noivo está vindo. Como foi louvado aqui, ó. Passarinhos, belas flores querem me encantar. É dessa forma. Muitos atrativos neste mundo querem tirar nosso foco, querem tirar nossa atenção, mas nós não podemos nos enganar. Isso são vãos, como diz o louvor, são vãos terrestres, vai passar. Mas a nossa vida com Cristo é eterna, ela dura para sempre. Então vale a pena nos esforçarmos aqui. Vale a pena abrirmos mão da nossa vontade, do nosso querer, para vivermos uma eternidade ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Um Deus tão bom, que tem nos amado de uma forma tão maravilhosa, que nos resgatou de uma mão forte, com amor incomparável, incondicional. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena nós perseverarmos, vale a pena nos santificarmos, para morarmos eternamente com o Senhor nosso Deus. 1 Tessalonicenses, meus irmãos, capítulo 4. Vamos ler do verso 16 ao 18. Diz assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Como será a vinda do Senhor? Nós acabamos de ler aqui que Ele virá com poder e grande glória sobre as nuvens, que os anjos dele vai estar
buscando, trazendo os 4 cantos da extremidade do céu e da terra aqueles que foram escolhidos. E aqui o Senhor vai nos dizer o que vai acontecer com aqueles então que morreram em Cristo. O que vai acontecer com aqueles que são servos de Deus, que serviram a Deus e partiram. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, esses ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos quando Jesus voltar, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, os que morreram em Cristo, que estão mortos, vai subir primeiro? Não. Eu que estou vivo, quando Cristo voltar, vou subir primeiro? Não. Primeiro os mortos serão ressuscitados, os que morreram em Cristo, e nós, os que estamos vivos em Cristo, seremos arrebatados, e juntos nós vamos nos unir, aqueles que morreram em Cristo, e juntos seremos arrebatados para o céu. E estaremos perante o Senhor. Essa é a palavra do Senhor, não sou eu que estou dizendo, é o Senhor, o próprio Deus que está dizendo. Agora vamos ler o capítulo 5, aqui de 1 Tessalonicenses, vamos ler a partir do versículo 1. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo como capacete a esperança da salvação. Porque Deus, Ele não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Olha, meus irmãos, que promessa maravilhosa do Senhor, que palavra maravilhosa do Senhor, que conselho maravilhoso. Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Que nós possamos estar vigilantes, atentos ao chamado do Senhor, atentos à voz do Senhor, estarmos sóbrios, vigilantes. Olha o que a palavra do Senhor nos diz: vestindo-nos da couraça da fé. Crendo, meus irmãos, crendo, jamais duvidando, mas crendo que Jesus, Ele está às portas, Ele vai voltar para nos buscar. E também do amor, no sentido de fé, de amor, meus irmãos. Vamos amar mais, amemos de todo o nosso coração, amemos a Deus, amemos ao nosso próximo. E tendo por capacete a esperança da salvação. Não perca a esperança. Se você se encontra aqui nessa noite, deseja fazer uma aliança com o Senhor, você que ainda não tem uma aliança com o Senhor, este é o momento. Jesus te chama para uma vida de comunhão com Ele. Jesus te chama para uma aliança com Ele nessa noite. Não olhe para você, não olhe para os seus pecados, não olhe para o que você fez, porque Jesus, Ele perdoa todos os nossos pecados. Não importa qual tem sido o seu pecado, não importa qual tem sido a sua dor. Abra comigo em Isaías 2, olha o que Jesus vai nos dizer. Isaías 2, abra comigo. Talvez você se sinta acusado e diz: para mim não tem jeito, porque isso que eu faço, isso que eu fiz, não tem perdão. Não existe pecado que Jesus não perdoa.
Olha o que o Senhor vai dizer em Isaías, no capítulo 2, verso 18. Vinde então e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Jesus, Ele perdoa pecados. Então, se renda a Jesus nessa noite, se prostra aos pés de Jesus nessa noite. E viva uma vida na presença do Senhor, uma vida abundante na presença do Senhor. Porque, meus irmãos, uma vida com Jesus não é sinônimo de coisas boas, de maravilhas, de falta de problemas, não. Uma vida com Jesus também tem aflições. Neste mundo aqui nós vamos ter aflições. Mas Jesus vai dizer, olha, assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Vocês também vão vencer. A diferença é que quem sofre, quem passa por luta, por batalha, está no mundo, ele não tem socorro, ele não tem um amparo. Mas aqueles que passam por lutas, por batalhas com Jesus, este tem amparo, este tem socorro. Porque Jesus, meus irmãos, Ele é a alegria. Jesus, Ele traz a paz que excede o entendimento, a paz que o mundo não pode dar. Mas quando nós entendemos que Jesus, Ele é tudo o que nós precisamos, Ele supre todas as nossas necessidades. E eu faço um convite para você nessa noite. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Você que não tem uma aliança, faça uma aliança com o Senhor nessa noite. Venha para Jesus. Venha para Jesus, porque Ele já preparou para nós um lugar no céu. Ele tem preparado para mim e para você. Jesus, Ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando Jesus voltar, qual destino terá a tua alma? Então, meus irmãos, essa é a palavra que o Senhor me concedeu nessa noite. Que essa palavra venha frutificar poderosamente em nossos corações. E que nós possamos viver em plenitude na presença do Senhor. Eu já convido